que eu estava ali, né, naquela angústia, naquele pesar realmente, né, com o meu coração pesado com aquele diagnóstico, o Senhor falou para mim: "Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele, eu tenho 45 anos e eu quero compartilhar com você o meu processo de endometriose que eu vivi durante 26 anos. A descoberta da doença, o a forma como o Senhor me agraciou com os meus filhos e também até o momento que eu cheguei, enfim, a fazer a cirurgia no ano passado. A primeira lembrança que eu tenho de um episódio de dor, de constrangimento, foi quando eu ainda estava no cursinho. Eu tive uma grande hemorragia, fiquei desesperada, não sabia o que estava acontecendo naquele momento, sentindo muita dor, bem no momento de ir embora. Então eu liguei para minha mãe, ela falou para eu pegar um táxi e ir para casa. Foram anos vivendo dessa maneira. No período menstrual, eu tinha muita hemorragia, muita dor, mas aquilo tudo era considerado normal. Ah, é normal ter cólica. E eu vivi dessa maneira. Eu perdia dias de aula, eu perdia dias de trabalho. Às vezes eu estava chegando no trabalho, tinha que avisar o meu chefe, a minha chefe, olha, eu vou precisar voltar para casa, vou me atrasar bastante até eu ir e voltar. Então foram assim períodos muito difíceis que eu vivi. Até que uma amiga me indicou um médico e eu cheguei nesse médico, expliquei para ele tudo aquilo que eu já havia explicado para uma outra médica que me acompanhava antes. E daí ele falou para mim, vamos investigar. Pode ser que você tenha algo chamado endometriose. Eu fiquei do mesmo tamanho, não sabia o que era aquilo. Ele falou, mas para saber, para ter certeza, nós precisamos fazer uma cirurgia de videolaparoscopia. Me explicou todo o procedimento e eu falei, ok, faremos então essa cirurgia. Às vezes, quando eu acordei dessa cirurgia, eu recebi a notícia que mudaria a minha vida. Realmente, eu tinha endometriose. Mas, como eu ainda não entendia direito o que era isso, eu fiquei realmente mal no dia do retorno, na consulta, quando o médico me explicou o que era a endometriose. Naquela época, eu tinha 25 anos e já namorava o Lee. Ele foi comigo tanto no procedimento cirúrgico quanto nessa consulta de retorno. E o médico me explicou o que era endometriose, no entendimento que se tinha na época. E a notícia pior que eu recebi foi que ele disse para mim: você provavelmente não vai poder ter filhos. Eu confesso que eu não lembro mais nada do que o médico estava explicando, porque o meu mundo parou ali, naquela hora. Eu tinha 25 anos, eu estava planejando a minha faculdade, que eu já ia começar no próximo ano. Eu estava planejando a minha família, eu estava planejando ter filhos, né, me casar e tudo mais. E como assim eu não vou poder ter filhos, eu não vou poder gerar? Então isso caiu para mim de uma forma muito real naquele momento. E foi um momento muito decisivo, porque eu tive que ter muita coragem e cheguei para o Lee e falei para ele, né, como ele tinha ouvido tudo que o médico tinha dito, saímos ambos ali, eu chorosa e ele apreensivo, porque nós nos conhecemos há pouco tempo, mas tínhamos planos. E eu falei para ele, falei, se você pretende ter uma família, talvez esse seja o momento de nós terminarmos por aqui, porque provavelmente eu não vou poder te dar filhos. E ele falou que não, que ele estaria comigo, independentemente de ter filhos ou não. Então eu pude ver já ali o cuidado de Deus comigo. Então eu cheguei em casa e fui tomar um banho. E naquele momento eu chorei muito, eu chorava muito e eu me sentia muito injustiçada. Por que comigo, Senhor? Tenho tentado fazer tudo certo. Por que que isso tinha que acontecer comigo? Então eu estava ali inconsolável, chorava muito naquele momento, né? As minhas lágrimas se misturavam com a água do chuveiro e foi um momento muito impactante para mim. Até que naquele momento que eu estava ali, né, naquela angústia, naquele pesar realmente, né, com o meu coração pesado com aquele diagnóstico, o Senhor falou para mim. Então, eu ouvi do Senhor, não uma voz audível, mas aqui, ele fez uma pergunta para mim. Se eu não te der filhos, você vai deixar de me adorar? Isso foi muito impactante.
naquele momento. Eu lembro que eu parei de chorar, respirei fundo e eu falei para o Senhor, falei, não, eu nunca vou deixar de te adorar, independentemente se o Senhor me der ou não filhos. Entenda, Deus nunca me prometeu filhos, mas também nunca disse que não me daria. Mas naquele momento ali eu realmente tive certeza de que o meu coração estava no lugar em que deveria estar. E dali em diante, eu continuei orando, continuei colocando a minha vida diante do Senhor, continuei esperando, continuei confiando, sem imaginar tudo que ainda estava por vir.